Meu nome é Laine Bárbara Silva de Moraes, sou estudante do Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Cultivo da microalga Hematococcus pluvialis, utilizando diferentes fontes de nitrogênio com estratégias de alimentação e impulsos. A Hematococcus pluvialis é uma microalga clorofícia que, no seu ciclo de vida, inicialmente se apresenta na forma de microzooides ou macrozooides e, após mudança físico-química no meio, se apresentam na forma de palmeloides, com a perda do flagelo e aumento do tamanho celular, e, após isso, passam a acumular carotenoides, se apresentando na forma de aplanosporos ou hematocistos. A importância dessa microalga está relacionada à produção da astaxantina, que é um carotenoide de alto poder antioxidante, utilizado na indústria alimentícia, de nutracêuticos, cosméticos, fármacos e na própria aquicultura, como fonte de alimentação e pigmentação para muitos organismos. Dentre as perspectivas para o crescimento da produção dessa microalga estão a otimização das metodologias de cultivo, para que se aumente a produção de biomassa e diminua os custos, além de pesquisas sobre bioprodução dos carotenoides, a fim de aumentar o rendimento e diminuir os custos de produção, para ser competitivo com a astaxantina sintética, que é a predominante no mercado, principalmente por conta do seu baixo custo de produção. Contudo, o valor de mercado da astaxantina natural é muito superior ao da astaxantina sintética. Dentre as mudanças que ocorrem na metodologia de cultivo, está modificações no meio de cultura, podendo ser modificadas fontes e concentrações de nitrogênio, bem como fontes e concentrações de carbono, variando as relações nitrogênio e fósforo e carbono e nitrogênio, onde a alta relação carbono e nitrogênio induzirá a produção da astaxantina e uma baixa relação nitrogênio e fósforo aumentará a divisão celular. É importante salientar que essas mudanças, essas condições de cultivo, são diferentes para o crescimento da microalga e para a produção de astaxantina. Então, é necessário encontrar-se um equilíbrio para que, ao atingir o máximo crescimento celular, possa-se induzir a produção da astaxantina. Além do meio de cultura, também podem ser modificados fatores como pH, temperatura e luminosidade. O objetivo geral do presente estudo é incrementar o crescimento da Hematococcus pluvialis a partir da inserção em impulsos de diferentes fontes de nitrogênio. E como objetivos específicos, tem-se avaliar as variáveis de crescimento e rendimento de biomassa da Hematococcus pluvialis, cultivada com diferentes fontes de nitrogênio, avaliar o efeito da inserção em impulsos ou inputs de nitrogênio no crescimento da microalga e o efeito das fontes e dos inputs no tempo de indução à produção de astaxantina pelas células. A metodologia do trabalho foi realizada um delineamento experimental em modelo bifatorial, onde o fator 1 são as diferentes fontes de nitrogênio, sendo essas nitrato de sódio, nitrato de amônio e ureia, e o fator 2 a inserção ou não do nitrogênio, sendo chamados de com input ou sem input. Então, foram realizadas 6 combinações e 4 réplicas, totalizando 24 unidades experimentais. Foram realizados também em 3 subcultivos ou 3 repetições subsequentes. O meio de cultura utilizado foi o BBM modificado, sendo modificado o nitrato de sódio, a fonte de nitrogênio, em nitrato de sódio, nitrato de amônio e ureia. Nas combinações com input, foi utilizada uma concentração menor no primeiro dia, e essa concentração foi aumentada no 6º e no 9º dia de cultivo, diferente das combinações sem input, onde não houve mais inserção do nitrogênio ao longo do cultivo. O cultivo da microalga foi realizado em condições controladas de laboratório, em temperatura de aproximadamente 22 graus Celsius, luminosidade de 40 micromols fótons por metro quadrado por segundo, fotoperíodo 12 horas luz, 12 horas escuro. As culturas foram mantidas em aeração constante. A densidade inicial foi 2 vezes 10⁴ células por ml. Essas condições foram mantidas até a fase estacionária de crescimento, ou fase vegetativa da microalga,
e após isso, a microalga ela foi induzida a produzir a astaxantina através da inserção de acetato de sódio como fonte de carbono orgânico e aumento da intensidade luminosa para 100 micromols fotos por metro quadrado por segundo. A avaliação do crescimento foi feita diariamente através de contagem celular em câmara de Neubauer e microscópio óptico, e foram calculados velocidade de crescimento, tempo de duplicação e densidade celular máxima. Foi realizada análise de nitrogênio no meio, nos dias 1, 6, 9, 14 e 24, onde amostras de 10 ml foram filtradas em filtro de microfibra de vidro de 1,2 micrômetros e bomba a vácuo. Foram avaliadas o nitrogênio do nitrato e o nitrogênio da amônia em fotocolorímetro. O rendimento da biomassa foi avaliado com a pesagem dos filtros nos mesmos dias da análise dos nitrogenados. A análise estatística foi realizada através do teste de Shapiro-Wilk para normalidade e o teste de Bartlett para homogeneidade. Confirmados os pressupostos, foi realizada a nova fatorial e, observando diferença significativa, foi aplicado o teste pós-hoc de Tucker, com nível de significância de 0,05. Como resultados, observamos que as variáveis de crescimento não tiveram efeito significativo, não tiveram diferença significativa para os fatores fonte e input, então foram semelhantes em todas as combinações. Apenas a densidade celular máxima teve diferença significativa, tanto para o fator quanto para o input. Ao observarmos o gráfico boxplot, foi visto densidade celular máxima maior para as combinações com input e menor para as combinações sem input, onde teve destaque as fontes de nitrogênio, nitrato de sódio e ureia. Com relação ao LDCM, foi menor, ocorreu primeiro, para as fontes combinações sem input e posteriormente para as combinações com input. Ao observarmos no grupo dos sem input, o nitrato de sódio foi o que atingiu primeiro a DCM e no grupo com input, o nitrato de amônio foi o que atingiu primeiro a DCM. Com relação à carotenogênese, esta ocorreu primeiramente nos tratamentos nas combinações sem input, devido à escassez de nitrogênio ocorrer primeiramente nessas, o que é um fator de estímulo à produção da astaxantina. Para as fontes de nitrato de sódio e nitrato de amônio, a carotenogênese foi avaliada, foi observada em microscópio óptico a partir do dia 12. E com relação à ureia, a partir do dia 16. Para as combinações com input, foi observado que iniciou-se a partir do dia 24. Com relação ao rendimento em biomassa, foi maior para as combinações com input, independente da fonte de nitrogênio utilizada, e menor para as fontes sem input. Para as combinações com input, esse rendimento ele chegou até 1,4 gramas por litro de biomassa final, e para as combinações sem input chegou em uma média de 1 grama por litro. No presente estudo, a fonte de nitrogênio não teve efeito na densidade celular máxima e no rendimento de biomassa, diferente de estudos anteriores, como o realizado por Goxa em 2011, onde o nitrato de sódio proporcionou maior densidade celular e o nitrato de amônio maior biomassa seca, enquanto a fonte de ureia resultou em menores DCM e biomassa. Com relação à concentração de nitrogênio no meio, tanto para nitrogênio do nitrato quanto para nitrogênio da amônia, quanto nitrogênio do nitrato, teve diferença significativa para o fator fonte de nitrogênio e para o fator input. Com relação à temperatura, se manteve estável durante todo o período do cultivo e não sofreu influência dos fatores. Apenas o pH teve diferença significativa para os fatores fonte de nitrogênio, input e interação entre os fatores.
em uma média variando de 6,8 a 8,4. Como conclusões, temos que o crescimento da Matococcus fluvialis foi influenciado pela estratégia de alimentação de nitrogênio, onde os tratamentos com input tiveram maior densidade celular máxima e rendimento de biomassa, enquanto as fontes de nitrogênio não tiveram efeito significativo sobre o crescimento. Obrigada a todos que contribuíram para este trabalho.